Esse vídeo conta com a participação da Cristiane Luiza Fernandes, Cíntia Nascimento do Carmo Souza, Isabel André Marie Lebon de Oliveira, Girlene Botelho Paim da Silva e Maria da Glória de Oliveira. A autora Heloísa Luck é doutora em Educação pela Columbia University, em Nova York, com pós-graduação em Pesquisa e Ensino Superior pela George Washington University, em Washington. É diretora educacional do Centro de Desenvolvimento Humano Aplicado, atuando como conferencista e docente em cursos de capacitação de profissionais da educação para sistemas estaduais e municipais de ensino. Publicou pela editora Vozes Ação Integrada. Nosso grupo vai apresentar o livro Liderança em Gestão Escolar, escrito por Heloísa Luck. Esse livro é dividido em 4 capítulos. As principais ideias desenvolvidas nesse livro são a liderança e a gestão em ambiente escolar. Heloísa Luck analisa diferentes conceitos para que diretores, supervisores, coordenadores e orientadores educacionais reflitam sobre o tema de liderança e gestão na escola, e assim melhora o processo básico de aprendizagem. Todo trabalho em educação implica ação de liderança que influencia positivamente pessoas para, em conjunto, aprender, construir conhecimento, desenvolver competência, realizar projetos e se divertir juntos de modo construtivo. O exercício de liderança efetiva requer competências específicas que se desenvolvem com continuidade. A liderança é descrita nesse livro como um conceito dinâmico. Ela promove a influência sobre o desempenho da comunidade escolar. No capítulo 1, ela destaca 5 características comuns de liderança efetiva: influência sobre pessoas, propósitos claros de orientação, processos sociais dinâmicos, interativos e participativos, modelagem de valores educacionais elevados e orientação para o desenvolvimento e aprendizagem contínuos. Atualmente, existem várias dimensões de liderança. A liderança transformacional, que consiste na liderança orientada principalmente por valores como integridade, confiança e sinceridade. A segunda liderança é a transacional. Ela age nas relações entre as pessoas da comunidade escolar para melhorar a organização e alcançar os objetivos. Depois, nós temos a liderança compartilhada. No contexto de gestão democrática, ela se caracteriza pela tomada de decisão compartilhada pelos participantes da comunidade escolar, principalmente os professores. Em seguida, a coliderança é uma liderança exercida entre vice-diretores e coordenadores pedagógicos para que a escola atinja seus objetivos. Outra dimensão é a liderança educativa, centrada na aprendizagem dos profissionais da educação e dos alunos. E a última é a liderança integradora, que considera o conjunto das pessoas e das ações de forma interativa, porque influencia o funcionamento de tudo. Heloísa Luck examina também 3 relações relacionadas à liderança. Primeiro, a liderança implica uma relação de poder, que é uma relação legítima de influência. Mas ela é diferente de uma relação com poder. Depois, ela analisa a liderança para o desenvolvimento, que se caracteriza pela criatividade, inovação, transformação e superação da rotinização. E, finalmente, examinando a liderança pelo controle, que visa observar os níveis básicos de qualidade, como um desempenho na aprendizagem.
Além disso, é possível haver liderança com controle quando o desempenho analisado assim se exerce o autocontrole. Capítulo 2. Teorias sobre liderança. Conforme a autora, o sistema de ações é definido pelas políticas dos sistemas de ensino e pelo projeto pedagógico da escola. A autora explica que até recentemente a literatura sobre liderança mostrou o fenômeno de forma fracionada e excludente. De acordo com esses paradigmas, estudiosos da liderança identificaram 3 teorias que têm sido disseminadas. A primeira, a teoria dos traços de personalidade, que tenta explicar a liderança como traços em comum que são identificados em pessoas que demonstram liderança. Pessoas que assumem postura de liderança tendem a manter um nível elevado de perseverança e motivação. Os bons líderes são reconhecidos como bons comunicadores. Porém, essa teoria sofreu duras críticas, pois conduzia à conclusão de que a liderança é inata, sugerindo que a liderança não recebe impacto situacional, nem tem a ver com os demais fatores envolvidos. A segunda, a teoria do estilo de liderança, baseia-se em que o poder é centralizado ou distribuído no ambiente de liderança. Deste modo, 3 estilos são identificados. Logo mais voltaremos a eles. O terceiro é a teoria situacional. É a mais recente. Enfoca a liderança como emergente de situações e desafios diferenciados, que instigam pessoas a tomar iniciativas para resolvê-la à luz de patamares mais efetivos de desempenho. Expressão dessa liderança é a natureza do trabalho a ser realizado, a cultura e o clima organizacional, as preferências e orientações de níveis superiores de decisão, as expectativas dos companheiros de trabalho, as respostas dos liderados, e é na dinâmica interativa desses fatores que a liderança situacional se configura. A quarta é a flexibilidade entre os estilos de liderança. Cada uma das teorias oferece uma contribuição significativa para a compreensão e orientação do gestor. É importante ter a sensibilidade para distinguir o momento e o ambiente socioeducacional, para poder de qual estilo ou ênfase a ser dado à expressão da liderança, para se obter o melhor resultado. Deve ter uma flexibilidade entre os estilos de liderança. Cada uma das teorias oferece suas contribuições significativas para a compreensão e orientação dos processos de gestão da escola. Como já citado, a teoria do estilo de liderança baseia em que o poder é centralizado ou distribuído no ambiente de liderança. Deste modo, a autora cita 3 estilos: o autocrático, o democrático e o laissez-faire. O estilo autocrático, o dirigente assume uma liderança de forma individual e, quando ocorre o sucesso, ele atribui apenas a ele. O líder é o pensador, o planejador, colocando os demais na posição de fazedores. Às vezes, o gestor deverá ser autocrático para resolver uma crise, uma emergência. Já no estilo democrático, a participação e tomada de decisões são compartilhadas. O sucesso da escola está na combinação de energias e esforços conjuntos de muitas pessoas na realização de sua missão. Um diferencial desse estilo de liderança é o fortalecimento da escola, de modo que, diante de uma eventual saída do gestor, não ocorreria uma lacuna na escola. O estilo laissez-faire, ou de rédeas soltas, conforme sugerido por Hallam em 1990, conforme a autora, seria uma falta de liderança e pode-se concluir que, se acordado em essa crítica, não haveria necessidade de um dirigente. Sua presença teria apenas um significado representativo. Quando o diretor supervisor pedagógico deixa de exercer a liderança sobre as realizações dos fins e objetivos da escola, abre espaço para uma liderança informal. Essa liderança, no entanto, nem sempre demonstra os resultados esperados, pela falta de habilidade necessária para desempenhar tal função. No terceiro capítulo, a autora fala da gestão escolar como prática de liderança. E essa liderança, conforme descrito, corresponde a conjunto de ações, atitudes e comportamentos assumidos por uma pessoa para influenciar o desempenho de alguém ou grupo de pessoas, visando a realização de objetivos organizacionais.
No âmbito escolar, essa influência do gestor se faz com a mobilização dos membros da comunidade escolar, socialmente organizada, em torno das responsabilidades educacionais através de seus esforços e capacidade de realização, garantindo um trabalho educacional efetivo. A relação entre gestão e lideranças se complementam em vários aspectos, uma vez que a gestão é um processo pelo qual se mobiliza e coordena o talento humano, coletivamente organizado de modo que as pessoas em equipe possam promover resultados desejados. E no caso da gestão escolar, esse processo consiste em influenciar e motivar a comunidade escolar, associando a organização de recursos e processos para que a instituição desempenhe de forma efetiva o seu papel social, alcançando metas e objetivos educacionais. A liderança corresponde a um processo de gestão de pessoas, porém, a gestão escolar infere também o trabalho com outras dimensões, como, por exemplo, a gestão administrativa, gestão de currículo, gestão de resultados, etc. E essa complementaridade resulta uma certa sobreposição de significados e papéis. A autora destaca também definições de gestão escolar e liderança feitas por estudiosos no assunto, auxiliando o seu embasamento. E essas definições reforçam ainda mais a complementaridade, pois a liderança permite que o diretor implemente iniciativas que conferem unidade e coerência à escola. Na prática, ainda há gestores escolares que cuidam mais da gestão administrativa do que da gestão e liderança das pessoas. Porém, o Conselho Nacional de Secretários de Educação identificou centenas de escolas que apresentam uma gestão bem-sucedida, a partir da prática efetiva de liderança no exercício da gestão escolar. No capítulo 4, a autora destaca que a liderança é desenvolvida na prática, com experiências em grupos. Para esse desenvolvimento é necessário conhecer, ser, fazer e conviver, que contribui para a construção de conhecimentos e aquisições de habilidades. Para esse conjunto, é necessário o esforço individual e também coletivo. Para que haja uma competência no exercício de liderança, é necessário uma visão geral ou um contexto específico, como o tamanho, localização e demandas de uma escola. Um líder compromissado se torna confiável, possibilitando exercer sua credibilidade para influenciar os outros. Também é necessário que o líder se posicione quando houver situações de conflitos. Quando essas situações são ignoradas, se perde a chance de compreender seus desdobramentos. A liderança está diretamente ligada à inovação e mudança, com foco no futuro na contramão da reprodução do passado. E não pode ficar restrita aos gestores escolares. É de suma importância que os educadores e profissionais da educação possam exercer uma liderança efetiva e uma orientação segura para a promoção do desenvolvimento do aluno e comunidade. E assim terminamos a nossa apresentação, agradecendo a todos pela atenção. Obrigada.